Nesse vídeo eu quero te apresentar 8 filmes que vão desafiar sua mente com intensas narrativas psicológicas, obras tão profundas e impactantes que, em alguns casos, você pode não conseguir assistir até o final. É sério. Muito prazer, eu sou o Yuri e seja muito bem-vindo ao Tô no Cinema. Corra! Imagine conhecer a família da sua namorada pela primeira vez em uma visita aparentemente comum em uma casa no interior. Você chega todo sorridente, com muita confiança e com uma expectativa enorme para ver o pessoal. Só que você percebe que a cada sorriso, cada gesto de hospitalidade, cada olhar gentil, escondem algo que não pode ser explicado facilmente. É exatamente isso que acontece nesse intenso suspense psicológico dirigido por Jordan Peele, que parece começar como um encontro de rotina, mas rapidamente se transforma em um pesadelo inquietante. Chris é um fotógrafo que aceita o convite da sua namorada para passar o fim de semana com os pais dela. No início tudo parece normal, talvez até estranho demais, mas ainda dentro do aceitável. Só que pequenas situações desconfortáveis começam a se acumular, comentários sutis sobre a raça, empregados que agem de forma robotizada e sorrisos visivelmente forçados. Algo naquela casa está errado, tipo, muito errado, mas ninguém diz claramente o que é. À medida que os dias passam, a atmosfera se torna cada vez mais sufocante. A sensação é de que Chris está preso em um jogo invisível, onde cada detalhe esconde uma verdade sinistra. E é claro que logo ele entende que há segredos bizarros enterrados naquela família. Segredos que envolvem manipulação, controle e uma conspiração que vai muito além do que ele poderia imaginar. Corra não é apenas um filme de terror, é um mergulho no desconforto, na paranoia e no medo de estar em um lugar onde nada é o que parece. Cada cena é construída para nos deixar em alerta, como se a qualquer momento alguma coisa bizarra fosse acontecer. O resultado é uma história insana que te prende pelo mistério, que te provoca pela tensão e, claro, que vai deixar sua cabeça fervendo depois que o filme terminar. Para quem nunca assistiu Corra na vida, eu sugiro muito que você veja esse filme. É uma das poucas obras dos últimos anos que me deixou perplexo. Sink into the floor. Wait. Sink. Ilha do Medo. Em uma ilha isolada, onde o mar e a névoa se unem para esconder segredos, um hospital psiquiátrico abriga mais do que pacientes, esconde verdades que desafiam a sanidade. O agente federal Ted Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, chega ao local para investigar o desaparecimento de uma mulher perigosa, mas logo percebe que há algo muito errado naquela instituição. Cada olhar dos médicos parece ocultar intenções, cada sussurro ecoa como um aviso, e cada revelação leva Ted a questionar não apenas o seu trabalho, mas a sua própria mente. Até onde é possível distinguir a verdade da loucura quando a ilha inteira parece conspirar contra você. Se você chegasse em mim agora e me perguntasse, Yuri, qual foi o filme que mais bugou a sua cabeça, que destruiu de uma forma brutal a expectativa negativa que você tinha sobre a obra? Com toda certeza, eu ia te responder olhando nos seus olhos. Ilha do Medo. Bom, na época que eu assisti esse filme, eu vi Ilha do Medo como mais um filme de drama com um ator famoso no elenco. Ah, Yuri, mas a direção estava nas mãos do lendário Martin Scorsese. Pois é, digamos que antes de eu começar a estudar cinema, eu não tinha um apreço muito forte pelo diretor. E por isso que minha expectativa era negativa sobre o filme. Mas de certo modo, não tem coisa melhor no mundo do que você ir ver um filme sem muita expectativa, coisa que hoje em dia quase não acontece, e simplesmente se deparar com uma obra-prima na sua frente, galera. Com um dos plot twists mais insanos do cinema, se eu fosse você, eu colocaria Ilha do Medo na sua lista agora, cara. For the criminally insane. We take only the most dangerous. O Iluminado. Um hotel chamado de Hotel Overlook, isolado nas nevascas densas do Colorado, guarda segredos sombrios que você jamais irá querer descobrir. É nesse cenário em que Jack Torrance, um escritor frustrado e alcoólatra em recuperação, aceita o cargo de zelador de inverno, nesse hotel que fica a quilômetros de distância da cidade, levando consigo também a esposa e o único filho pequeno. Entretanto, o que parecia uma oportunidade de recomeço se transforma em um mergulho sufocante na insanidade. Nesse local, duas coisas começam a acontecer. O filho de Jack apresenta um dom jamais visto na humanidade. E a segunda coisa é que o próprio Jack despedaça sua mente de forma gradual, nesse lugar que antes era visto como um santuário de descanso. Esse é simplesmente um clássico do cinema que adaptou de uma forma sublime a terceira obra literária do mesmo nome do autor norte-americano Stephen King, O Rei do Terror. Claro que o grande sucesso do longa-metragem se dá principalmente a um cara chamado Stanley Kubrick, um diretor que propõe uma experiência inebriante sobre a mais profunda psique humana. Através de uma montagem freneticamente íntima, com atuações e ângulos de câmera que intensificam situações, O Iluminado é até hoje um dos filmes mais lembrados e referenciados no cinema contemporâneo, e pode ter certeza que ainda vai ser muito lembrado no futuro. O filme também ganhou uma continuação em 2019 dirigido por Mike Flanagan. Claro que não chega ao nível do primeiro, mas cumpre com o seu propósito, que é pelo menos ser uma boa continuação. O Silêncio dos Inocentes.
Uma estagiária do FBI recebe do seu superior uma tarefa de suma importância, tendo como principal objetivo reunir informações para capturar um assassino em série denominado de Buffalo Bill. Porém, para amplificar sua busca pelo assassino desconhecido, ela terá que recorrer a um outro serial killer que está sob custódia máxima, o famoso Hannibal Lecter, um dos assassinos mais perigosos e metódicos do mundo da ficção. Hannibal não era apenas conhecido pela morte em si, mas pela forma que ele deixava sua marca, uma marca deixada através do canibalismo. Ao longo da história, a protagonista percebe que para capturar o assassino que ela procura, ela terá que entrar no jogo psicológico do famoso serial killer Hannibal Lecter, que esbanja pavor e astúcia sobre a mente humana. Você pode até achar que é só mais um filme de assassino, em que durante a história vão ter muitas mortes e que talvez a narrativa se resume a um jogo psicológico genérico. Só que não. Silêncio dos Inocentes é muito mais que isso. O diretor Jonathan Demme faz questão de fazer a inserção de um artifício narrativo que simplesmente eleva a experiência ao extremo quando se trata de jogo psicológico. Eu tô falando da quebra da quarta parede. Juntamente com um roteiro bem escrito, isso se torna uma experiência mais imersiva e única, fazendo sua cabeça explodir no final. O Silêncio dos Inocentes é só a ponta do iceberg de uma extensa coleção literária escrita por Thomas Harris. Hannibal Lecter é uma das figuras da cultura pop mais bem desenvolvidas e compostas de significados. Até o nome do personagem tem uma ideia mais ampla por trás. Hannibal, cuja tradução significa Aníbal, nome de um dos generais cartagineses mais respeitados e temidos de Roma, durante a Segunda Guerra Púnica. Lecter, origem latina, lector, significando precisamente leitor, pessoa que lê, alguém que exerce uma função que envolve uma ampla gama de leituras. Jornais, livros e até textos religiosos que eram praticados em cerimônias durante a Idade Média. Ou seja, é um personagem carregado de história, que vai além dos seus atos e explora o mundo da psicologia criminal, psicologia forense e dentre outros. E caso você queira assistir os filmes e séries em ordem cronológica, pega papel e caneta e bora. Hannibal, a origem do mal, Hannibal, série, Dragão Vermelho, Caçador de Assassinos, O Silêncio dos Inocentes e Hannibal. Anotou aí? Então beleza, agora partiu assistir. Vá e veja. Bielorrússia, ou mais conhecida como Belarus, um país situado no leste europeu e popular também por ser a última ditadura da Europa. E bom, essa é uma história bem longa, mas para resumir, é basicamente um cara que está no seu 7º mandato. E apesar de já ter acontecido dezenas de protestos no país contra o ditador, ele ainda continua impondo regras e se embebedando do poder. Loucura, né? Geralmente algumas pessoas confundem Bielorrússia com Rússia. E bem, apesar de os dois países estarem juntos na era da União Soviética, são dois países totalmente diferentes, cada um com a sua ditadura política que perduram até hoje. A história que eu quero que você conheça se passa na Bielorrússia durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, período em que a Alemanha nazista invade o país deixando rastros de morte e caos. Um recorte do tempo que jamais será esquecido. Acompanhamos tudo pela perspectiva de Floria, um adolescente camponês que se vê recrutado por um grupo antinazistas para lutar com eles na guerra. E a partir daqui, meus queridos, que o filme vai começar a elevar o nível da brutalidade em um nível que dificilmente você vai ver em outro filme de guerra. De forma lenta, o cineasta russo Ellen Klimov vai te pegar pela mão e te fazer ter uma das experiências mais traumatizantes da história da humanidade. Com câmera na mão, atuações que encarnam o pânico e até arquivos reais adicionados na narrativa, esse é sem dúvidas um dos melhores filmes de guerra, que poucos conseguem assistir até o final. Galera, poucos filmes conseguiram me impactar de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo tão grotesca como esse aqui. É um filme que eu recomendo muito que você veja, mas vá assistir com isso em mente. É uma obra forte que vai exigir 100% da sua saúde mental. Sim, porque se você não estiver bem mentalmente, não veja, porque vai te deixar pior do que tava. Seven, os 7 crimes capitais. Em uma cidade cinzenta, sufocada pela chuva incessante e pela podridão moral, 2 detetives de perfis opostos são lançados em uma caçada sombria contra um assassino meticulosamente calculista. Um veterano à beira da aposentadoria, interpretado por Morgan Freeman, carrega o peso da experiência e do ceticismo, enquanto o impetuoso jovem detetive, interpretado por Brad Pitt, carrega a esperança de fazer justiça em meio ao caos urbano. Logo, ambos se veem diante de uma sequência de assassinatos grotescamente planejados, cada um representando um dos 7 pecados capitais: gula, avareza, preguiça, luxúria, soberba, inveja e ira. O que começa como uma investigação se transforma em uma luta contra o tempo, e inevitavelmente em uma armadilha fatal. Um filmaço que conta com um dos finais mais dramáticos do cinema. Só assiste, cara. There are 7 deadly sins: gluttony, greed, pride, sloth, wrath. Taxi Driver. Nas madrugadas sombrias de Nova York, um homem solitário dirige pelas ruas iluminadas por neons. Um ex-soldado marcado pela guerra e pela insônia.
Observa a cidade como se fosse um organismo em decomposição, sujo, violento e perdido. Quanto mais ele testemunha a escuridão ao seu redor, mais a sua mente começa a se fragmentar. Entre encontros inesperados, obsessões e uma sede crescente de purificação, Travis mergulha em um caminho sem volta, onde ninguém sabe se ele será um herói ou um perigo ainda maior que aquilo que ele tenta combater. Taxi Driver é um clássico do cinema que vai te jogar em uma perspectiva de desolação, melancolia e solidão. E é através disso que a loucura se expande em um nível extremo de deterioração mental. Getting ready. Getting organized. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Não tinha como eu não colocar esse filme na lista, galera. É um filme nacional baseado em fatos que até hoje, quando você revê, ainda consegue mexer com sua mente, causando pavor e medo. É realmente um filme muito pesado, dirigido pelos diretores Fernando Meirelles e Katia Lond, que faz a gente entrar em um mundo violento pela voz-over do protagonista, que gradualmente vai te deixando cada vez mais desconfortável, ao ponto de você se questionar: será que essa cena é real? Em meio às vielas do complexo habitacional recém-construído longe do centro do Rio de Janeiro, onde a violência dita as regras e o que domina é o medo, acompanhamos a ascensão e queda de criminosos que transformam a favela em um campo de guerra. Entre tiros, ambições e traições, Buscapé, um jovem dividido entre o medo e o sonho de ser fotógrafo, observa cada detalhe, sabendo que qualquer passo em falso pode custar a própria vida. Passando por Wilson Simonal, Cartola e até Raul Seixas, o longa-metragem dá um show quando a trilha musical entra em cena, com alguns dos melhores compositores e cantores brasileiros. Obra-prima nacional, galera. Vale a pena você assistir, se você não viu. Deixa aqui nos comentários qual foi o filme psicológico mais tenso que você assistiu e bugou a sua cabeça. Bora dividir indicações aí. Comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, fica todo mundo com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.